Vamos para a palavra. Hoje eu quero iniciar uma série que nós criamos aqui para Sara Itajaí, e uma série para o restante de janeiro. Então, os próximos domingos de janeiro, nós vamos estar pregando essa série. E é uma série para o culto da manhã, para o culto da noite. Algo que Deus colocou no meu coração para nós trabalharmos o restante desse mês, esse tema. E eu quero explicar um pouquinho para você essa série. Uma série para nós falarmos de algumas coisas elementares, algumas coisas da base da nossa vida com Deus. Então, antes de eu explicar a respeito dessa série, quero fazer mais uma oração nesse momento, que você possa pegar a sua Bíblia, se você está com ela, com a Bíblia física. Inclusive, vai ser muito importante para essa série, nesses domingos de janeiro, que você esteja com a sua Bíblia impressa. Quero te convidar a trazer a sua Bíblia impressa. Eu sei que você é moderno, você tem no seu smartphone a Bíblia, que você está guardando, né, a Bíblia no telão, que é bem mais prático, com certeza. Mas eu quero Eita, saúde para a garrafinha. Mas quão precioso é você andar, caminhar com a sua Bíblia, trazer, folhear a sua Bíblia. Inclusive, nós vamos abrir alguns textos hoje, e vou dar o tempo para você abrir, procurar o texto. Quero te incentivar a ter essa intimidade com a sua Bíblia. Eu ganhei uma Bíblia nova, estou assim bobo com ela, estou apaixonadíssimo por essa Bíblia. Então, quero te incentivar a fazer isso. Agora, com a sua Bíblia em mãos, vamos fazer mais uma oração em nome de Jesus. Senhor Deus, te agradeço nesse momento pela tua palavra. Te peço que nesses próximos minutos o Senhor possa estar falando conosco, possa estar manifestando a tua presença através dessa palavra, e que essa palavra possa trazer uma revolução na vida dos meus irmãos, uma revolução de intimidade, de busca, de sede, de fome pela tua palavra e pela tua presença. Que seja um novo ciclo na Sara Itajaí, um ciclo de intimidade com o Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia. Queridos, essa série de palavras se chama Close Friends. Anota aí, Close Friends. Close Friends é um recurso no Instagram, não sei quantos usam a rede social Instagram. Eu não sei se tem em outras redes sociais, mas o Close Friends é um recurso que você usa. O Instagram é uma rede social onde você posta coisas para os seus seguidores verem. De um tempo para cá, o Instagram criou esse recurso chamado Close Friends para você editar quem pode ver o seu conteúdo específico. Então você elenca quem dos seus seguidores ou quem dos usuários do Instagram vai ver um conteúdo exclusivo para eles. Eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes você quer mostrar a mesa posta, aí, bonitinha, a mesa posta, bonitinha, você mostra para todo mundo. A mesa, depois todo mundo atropelou a mesa, você mostra só para os close friends. A barriga que fica depois da ceia, você mostra só para os close friends. Coisas engraçadas, coisas que você, às vezes de mais privacidade. Vou dar um exemplo. Às vezes eu fico pensando como que é nessa questão de ter filho. Às vezes tem coisa que você não quer mostrar para todo mundo, por privacidade, por intimidade. Mas tem, às vezes, familiar, amigos próximos que você quer mostrar. Então, quem é discreto com conquistas materiais, por exemplo. Às vezes você comprou um carro novo, mas você acha que se você postar para todo mundo, pode ter má interpretação, pode ter inveja. Mas é legal você compartilhar isso com quem torce por você, com quem ora por você. Então, nesses seus close friends, você mostra lá o carrão. Ó, gente, de 0 a 100,
o banco de couro, olha aqui, tem o multimídia. Então, a lista Close Friends é essa lista das pessoas mais íntimas de você. Que você pode, no Close Friends, às vezes você desabafa. Fala assim, gente, é um absurdo, isso aqui, furaram fila, eu não acredito, se eu não fosse crente, eu ia lá e dar um soco nele. Daí você fala, coisa que às vezes você não tem liberdade para falar para todo mundo. Né? Quantos aqui usam isso? Close, só para eu saber aqui. Ah, tu usa também, Raci usa também, Mai também usa. Quem mais usa aqui, eu não olhei 90%, 80% aqui do nosso auditório. Mas o engraçado é que o Close Friends, esse recurso no Instagram, ele traduz no online o que já acontece no offline. É diferente quando você está com alguém que você conhece, com alguém que você é íntimo. Sabe rolê? O rolê tem uma vibe quando é com amigos teus, bem próximos, ou quando é um rolê assim, que você está querendo convidar pessoas, incluir pessoas, sabe assim? Quando você... É diferente assim, vou dar um exemplo. É diferente o rolê do núcleo da célula, do rolê para todo mundo da célula. Concorda comigo? Eu sei que das células das mulheres aí, o núcleo da célula olha, deve ser assim, né, um negócio... ajuda o positivo, né? É gargalhada, é tirar sarro, e às vezes é uma tirada de sarro que na intimidade vale, mas se você fizer a mesma piada para uma pessoa que não é tão íntima, ela pode se ofender. Quantos já passaram por isso, né? De você sentir que tinha liberdade, mas na verdade não tinha. A pessoa não estava no seu Close Friends, ela estava no post público, no story público. E isso é a mesma coisa. Aí o Close Friends é desabafo, é piada, é intimidade. Você fala aquilo que você ama. Eu amo muito. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes, eu gosto, por exemplo, de futebol. Eu sou uma pessoa que gosto, treinei futebol, já fui em estádio a minha infância toda. Futebol faz parte um pouco da cultura, da minha família. Vou contar um segredo para vocês, que eu acho que vocês são meus close friends. Vou contar um segredo para vocês, talvez vocês não sabiam. Meu pai, bispo Cristiano, já foi jogador profissional de futebol. Ele jogou no Paraná Clube, lá em Curitiba, né? Na verdade, antes de se tornar Paraná Clube, era Clube Colorado. Era o Colorado que fez uma fusão com o Pinheiros. Então ele jogou no Colorado, ele foi camisa 7 do Colorado. Então, meu avô foi jogador de futebol, então eu gosto muito de futebol. Mas às vezes se eu vou num estádio, eu não fico postando. Agora, se eu usasse mais, porque eu tenho um Close Friend, mas eu não uso. Se eu usasse mais, esse é um tipo de conteúdo que você posta em Close Friends. Tá lá, vamos time. Você posta em Close Friends. Então você posta coisas que você ama. Às vezes coisas que você odeia. Eu odeio isso aqui com todas as minhas forças. Você posta desabafo. E você sabia que Deus tem uma lista Close Friends? Aí a minha pergunta para você é: você está na lista pública? Ou você está na lista Close Friends de Deus? Você está naquilo que Deus falou para todo mundo? Está escrito, aqui todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso a uma pregação na internet. Inclusive a pregação está sendo gravada, a gente vai colocar nas redes sociais. Todo mundo tem acesso a isso. Mas a palavra de Deus mostra que existem acessos diferenciados à presença de Deus. E essa série Close Friends é para que você não perca esse conteúdo exclusivo de Deus. Que você entre nessa lista, essa lista que é atualizada a cada minuto, essa lista que, porque também tem isso, né? Você atualiza a sua lista Close Friends.
Você tira pessoas da sua lista Close Friends. Fala, ih, essa pessoa acho que não está legal. Acho que não é bom essa pessoa ver aquilo que eu estou postando no meu Close Friends. E você também inclui pessoas no seu Close Friends. Nossa, essa pessoa é muito gente boa. Eu quero que ela tenha acesso a essa parte da minha vida também. Deus também atualiza essa lista a cada minuto. Existem coisas que fazem você entrar na lista Close Friends, mas também tem coisas que fazem você sair da lista Close Friends de Deus. E na Bíblia isso mostra claramente, em alguns momentos, algumas pessoas se tornaram Close Friends de Deus. E essa série Close Friends, é óbvio que eu vou ficar repetindo esse termo, esse nome, mas é uma série sobre intimidade com Deus. É uma série sobre ouvir a voz de Deus. Porque Deus está falando a todo tempo. Tem gente que pede, Deus fala, mas Ele já está falando. Se você está pedindo, Deus fala, é porque você ainda não está ouvindo. Então, você entrar nessa lista é você ter a capacidade de ouvir aquilo que Deus está falando. É você entender aquilo que Deus ama. É você entender aquilo que Deus odeia. É você entender o que Deus faz. Sabia que Deus descansou? No 7º dia Deus descansou. Será que Ele postou Ele na praia só para os close friends? Existem coisas que fazem o coração de Deus se alegrar. Você sabe o que é? Quem é amigo de Deus sabe o que faz o coração de Deus se alegrar. Tem coisa que faz o coração de Deus se entristecer. Só os close friends sabem o que faz o coração de Deus se entristecer. Tiago 2:23. Tiago 2:23, fica lá no final da Bíblia, Tiago, isso, abre lá. É mais fácil você ir para Apocalipse e voltar um pouquinho. Tiago 2:23. Olha só essa declaração sobre um homem da velha aliança, gente. Eu vou citar 80% dos meus exemplos vão ser de homens da velha aliança. Propositalmente eu vou falar a respeito disso, para dizer que você está em vantagem assim 1000 vezes mais do que esses homens. E esses homens, olha o que eles fizeram. Olha só esse texto sobre Abraão. Se cumpriu a escritura, qual diz: ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Uau! Não sei se isso não mexe com você, mas o homem da velha aliança poder ser chamado amigo de Deus, uau! Então você pode ser chamado amigo de Deus também. Um homem carnal, um homem com erros, um homem sem o Espírito Santo pode ser chamado amigo de Deus. E a minha oração é que a Sara Itajaí possa ser feita de amigos de Deus. Que você possa ser amigo de Deus. Que você possa chamar Deus para o seu rolê. E melhor do que isso, que Deus possa te chamar para o rolê dele. Que semana após semana vocês possam estar próximos, amigos, cada vez mais próximos, ouvindo a voz de Deus. Olha só esse texto, 1 Samuel 13:14. 1 Samuel, lá no Velho Testamento. 1 Samuel 13:14. Já agora não subsistirá teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então, em outras versões falam, um homem que lhe agrada, um homem segundo o seu coração. Davi foi esse homem. Davi, um homem da velha aliança, um homem segundo o coração de Deus. Olha lá o texto em Daniel 10:19. Daniel 10:19. Mas depois deste... e diz, não temas, homem
muito amado. Daniel era um homem muito amado por Deus. Então Abraão, Abraão, amigo de Deus. Davi, homem segundo o coração de Deus. Daniel, homem muito amado de Deus. Olha só as características dos close friends de Deus. Abraão soube coisas diretamente da boca de Deus. Davi soube coisas diretamente na comunhão com Deus. Daniel soube coisas diretamente na comunhão com Deus. Então, close friends. E o último exemplo em relação a isso, no Novo Testamento, Lucas 6, 12. Evangelho de Lucas 6, 12. Aqui falando sobre Jesus. Naqueles dias, retirou-se para um monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Jesus, Filho de Deus, ele entendeu que seria importante de ouvir, ou seja, vou trazer para essa atualização dessa mensagem, ele ativou a notificação, ou seja, aquilo que Deus falasse, ele queria ser o primeiro a ouvir. Ele deu a importância para a presença de Deus. Ele passou a noite orando. O Filho de Deus, aquele ao qual era o próprio Deus, ele não perdeu a oportunidade de ter uma comunhão com Deus. E olha só a importância de ser close friends. Amós 3:7. Esse não precisa abrir já para nós, quanto do nosso tempo. Vamos ler aqui no telão. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ele tem um conteúdo exclusivo aos servos dele. Ele tem um conteúdo exclusivo aos profetas dele. Eu não sei quanto a você, mas isso mexe comigo. E isso me faz querer entender como é que eu posso ativar essa notificação. Como que eu posso saber aquilo que Deus publicar, aquilo que Deus falar, aquilo que Deus anunciar, eu ser o primeiro a receber. Quantos querem aqui receber essa intimidade, ter essa mensagem sem filtro? Senhor Deus, o que o Senhor tem para Itajaí? O que o Senhor tem para minha família? O que o Senhor tem para minha empresa? O que o Senhor tem para o Brasil? O que o Senhor tem para a próxima geração? Deixa fazer com que eu seja essa lista exclusiva, né? Na época do Raciel era e-mail marketing, né? Assina aqui o e-mail, receber esse e-mail em primeira mão. Quantos aqui desejam receber essa mensagem fresca do Senhor? Em nome de Jesus, você vai crescer em intimidade. Em nome de Jesus, você vai se tornar íntimo de Deus. Você vai se tornar, por que não, amigo de Deus? Por que não, homem, mulher, segundo o coração de Deus? Você passa agora a se tornar close friends de Deus, em nome de Jesus. E muitos têm aquela curiosidade. Imagina se você fosse close friends daquele artista que você gosta, daquele cantor. Imagina você close friends do Gabriel Guedes. Nossa, ver os ensaios, ver os perrengues, os bastidores. Imagina você ser close friends do Bispo Robson. Gente, aqui está um esboço aqui do meu livro novo. O que você acha? Bota aqui se sim ou se não. Estou aqui com a Lúcia no restaurante. Imagina que legal. Agora, você tem a oportunidade de ser close friends do próprio Deus. Que coisa maravilhosa, né? E já quero falar aqui que durante essa série, ou seja, só no período de janeiro, nós vamos iniciar a partir de amanhã, no Instagram da Sara Itajaí, nós vamos ter o Close Friends da Sara Itajaí. Vai ter o conteúdo para todos, sobre a programação da igreja, né, as fotos do culto, o story do culto, mas nós vamos lançar devocional só para aqueles que são Close Friends. Nós vamos lançar algumas novidades que nós estamos pensando a respeito do ano, só para quem é Close Friends. Na terça-feira, que é o dia de relógio de oração da igreja, nós vamos fazer ali algumas orações com os Close Friends. Nós vamos abrir um Zoom para quem for dessa lista Close Friends. Então nós vamos fazer um post no nosso Instagram, tá bom? Fica ligado em relação a isso.
Instagram, Sara Itajaí. Nós vamos fazer um post no Instagram, que ali vai ter uma regrinha como fazer parte dessa lista Close Friends. Lista, literalmente, esse é o verdinho lá no Instagram do Close Friends, da Sara Itajaí. Então, durante essa série, nós vamos ter alguns conteúdos exclusivos para quem quiser receber esse conteúdo. Tá? Então, vai ser um período maravilhoso, onde nós vamos estar mais próximos ainda nas redes sociais. Agora, você pode receber esse conteúdo público que é para todo mundo. Na Bíblia mostra, na mesma época, sempre ela mostra uma questão antagônica entre pessoas que querem viver aquela vida dele, pessoas que querem decidir segundo o seu próprio pensamento, pessoas que querem viver a sua vida. Sabe aquela pessoa que fala assim: eu acredito em Deus, eu oro pela salvação, mas é só isso, é somente isso. Tem pessoas assim na Bíblia. Tem pessoas que ofertaram na Bíblia, mas não agradaram a Deus. Tem pessoas que serviram a Deus, mas não agradaram a Deus. Olha só que coisa antagônica. Aqui eu separei pessoas do post público e pessoas do post Close Friends, na mesma época. Olha que coisa interessante. Caim ofertou a Deus, mas Abel foi quem agradou a Deus. Dois ofertaram, dois tiveram acesso a Deus, mas Caim, ele entregou qualquer oferta. Ele não sabia o que agradava a Deus. Abel, até saber o que agradava a Deus, imagina quanto tempo ele não passou com Deus. Imagina a importância que ele não deu para a presença de Deus. Demora um tempo para você saber o que agrada uma pessoa, né? Marido, mulher, quantos erros já não foram cometidos, né? Achando que ia acertar. Não, e olha só que coisa interessante. Às vezes é literalmente isso. Você precisa conhecer a pessoa para saber o que agrada a pessoa. Eu convidei o Felipe, a gente convidou o Felipe e a Lari para comer um sushi. Eu falei: nossa, eu amo sushi, eu gosto demais de sushi, tudo quanto é tipo. Cream cheese, hot, não sei os nomes lá, nigiris, sei lá, né? Mas eu gosto de comer, eu não sei falar, mas eu gosto de comer. E eu convidei eles para comer um sushi. E aí, nossa, achei que estava assim, abafando, vai ser top, né? Até chegar no sushi e descobrir que eles não gostam de sushi. Aí eles pediram yakisoba. Então, ali, demorou um tempo para eu saber o que eles não gostavam. Você saber o que uma pessoa gosta demora um tempo, você precisa caminhar com ela, precisa ouvir dela. E foi assim com Abel. Abel soube levar uma oferta que agradou o coração de Deus, enquanto Caim não passou esse tempo, não passou essa importância. Duas pessoas na mesma época, uma com acesso aos posts públicos, outro com acesso aos posts privados. Olha a história de Ló e de Abraão. Ló e Abraão, mesma época, serviam ao mesmo Deus, porque o senhor daquela casa era Abraão. Então, todos os demais tinham que servir o mesmo Deus do senhor da casa. Ou seja, Ló servia a Deus. Ló sabia sobre ele estava lá quando foi instituído a circuncisão. Ló fazia parte da casa de Abraão. E chegou um momento, você sabe a história, não vamos estudar a respeito disso hoje, mas chegou um momento que os dois ficaram tão ricos que Abraão chegou para ele e falou: não dá para nós dois ficarmos na mesma terra. A terra não dá conta da nossa riqueza, não dá conta do nosso gado, não dá conta da quantidade de fontes que nós precisamos. Então, Ló, escolhe você a terra que você quer ir, que eu vou para o lado oposto. E Ló, que não tinha essa intimidade com Deus, escolheu pelo seu próprio entendimento e foi para as planícies mais belas, Sodoma e Gomorra. Ele escolheu aquilo que ele achava que era melhor, mas acabou destruindo sua família, o seu legado. Enquanto Ló era movido pela beleza natural, enquanto Ló era movido pela lógica humana, Abraão era movido pela intimidade com Deus. Abraão era movido pelo propósito em Deus. Esaú e Jacó. Esaú é muito visto como vítima. Mas pensa,
Esaú abriu mão da bênção. Para ele, para Esaú, era melhor um prato de lentilhas que satisfaria aquele momento. E Jacó foi quem buscou, Jacó foi quem lutou literalmente, né? Tem o texto dele lutando com Deus. Jacó, ele conquistou esse close friends. E para Esaú era qualquer coisa. Não, me dá um prato de lentilha aí, não tem problema. Troca aqui comigo. Para Jacó custou tudo. Ele teve que sair da sua casa, ele teve que dormir no deserto, ele teve que trabalhar 7 anos por uma mulher, ele teve que ter seu salário trocado, mas custe o que custar, não abra mão da sua intimidade com Deus, custe o que custar, não abra mão da sua bênção, em nome de Jesus. Jacó, ele buscou a transformação, o nome dele foi alterado, a história dele foi alterada, o legado dele foi alterado. Esaú teve o nome praticamente apagado da história. Jacó é um dos patriarcas do povo de Israel. Jacó teve acesso a esse close friends. Saul e Davi. Saul foi ungido para ser o primeiro rei. Finalizou o período de juízes, inaugurou o período de reis com Saul. Imagina se não é um homem importante. Imagina se não é um homem com características que chamou a atenção de Deus. Saul, ele tinha acesso ao post público. Davi, ele tinha acesso à voz de Deus. Davi tinha acesso à intimidade com Deus. Os 10 espias em relação a Josué e Calebe. O jovem rico em relação ao apóstolo Pedro. E assim por diante, você vai na Bíblia e tem diversas histórias que você pode ver. Agora, ter acesso a esse post público, quanto maior a distância que você tem de Deus, maior pode ser a distorção que você tem da voz de Deus. Sabe essas interpretações equivocadas? Eu nem vejo tanta maldade, eu vejo distância. Se eu estou longe, se eu falar sem o microfone, talvez você me ouça, mas possa me ouvir de forma pior. Talvez você me ouça, mas você pode ouvir algo e entender outra coisa. Ou talvez eu falar para você, passa para ele a mensagem, para passar para ela a mensagem, para passar para ele a mensagem, para passar para ela a mensagem, para chegar nele a mensagem. Quantos já brincaram de, telefone sem fio? Só brincar um pouquinho disso para você entender que a distância de Deus pode distorcer a imagem que você tem de Deus, pode distorcer a mensagem que você ouve de Deus, pode distorcer um direcionamento que você tem de Deus. Quantas vezes você fez algo achando que era Deus te mandando e você só quebrou a cara? Quanto mais longe de Deus, mais distorcida a mensagem fica. Ló achou que era boa a decisão. Saul achou que era bom o sacrifício. Distância de Deus. Agora, esse close friends de Deus, Abel, Abraão, Jacó, Josué e Calebe, Davi, apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, o próprio Jesus aqui na terra, você, membro da Sara Itajaí, o close friends de Deus, a sua realização em Deus é diretamente proporcional à sua proximidade de Deus. Quanto mais íntimo de Deus, mais você ouve a voz dele. Quanto mais você ouve a voz dele, mais próximo de Deus, mais próximo da minha identidade, mais próximo de Deus, mais próximo do propósito, mais próximo de Deus, mais próximo da realização da missão, mais próximo de Deus, mais próximo de deixar um legado aqui na terra. Você não veio para a terra para simplesmente
ouvir falar de um Deus, você veio na terra para caminhar com Deus, para construir em Deus aquilo que é vontade de Deus para a terra, e você vai construir em nome de Jesus, você vai se tornar íntimo de Deus em nome de Jesus. Agora, como se tornar íntimo de Deus? A tônica dessa primeira mensagem de 3 mensagens. A primeira mensagem, como se tornar íntimo de Deus. A segunda mensagem, o que Deus ama. Terceira mensagem, o que Deus odeia. 3 mensagens para você entender a respeito de Deus. Quem é Deus? Como Deus age, como Deus fala. Então, como que eu posso me inscrever para essa lista VIP? Como eu posso falar, Deus, me nota, estou aqui. O que chama a atenção de Deus? O que chama a proximidade de Deus? Então nós vamos ver a respeito. Eu gosto de separar em simples pontos para que você possa entender e mais do que ser impactado por uma mensagem, eu quero que você seja transformado por uma mensagem. E a transformação, ela está diretamente ligada a o que você vai fazer depois da mensagem. Então eu espero que essa série seja uma série muito prática para você. Que a partir de hoje você possa de fato, se necessário for, mudar alguns hábitos, mudar algumas ações, mudar algumas decisões na sua vida. Talvez você esteja dando muita vazão para conteúdos que não te acrescentam. Talvez você tenha valorizado aquilo que Deus não valoriza. Talvez você tenha valorizado um status. Eu quero ser close friends do Thiago Nigro, do Geração de Valor que fizeram, né? Close friends lá atrás. Eu quero ser close friends de um famoso. Eu quero ouvir em primeira mão o que aquele blogueiro, aquele influencer tem a dizer. Agora, na rede social, tudo começa, na internet como um todo, tudo começa em um recurso chamado search. Search é a lupinha, procurar, buscar, dar um Google. E com Deus é da mesma forma. Primeira coisa, para você se tornar um close friend de Deus, você precisa buscar a Deus. Buscar. Assim como você busca Google, o que significa paralelepípedo? Google, como fazer para emagrecer? Google, como fazer para ficar rico em 60 dias? Google, como fazer para comprar um carro sem gastar muito dinheiro? Essas perguntas absurdas que você faz. Mas como tem sido a sua busca? Como tem sido a sua busca em Deus? Olha o que diz Isaías 55:6. E agora eu vou correr um pouquinho por conta do nosso tempo. Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu quero dizer para você, Deus está disponível. Deus ama se mostrar, Deus ama se tornar aparente. A palavra de Deus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele estaria. Por que você vem à igreja? Você vem pelo nome dEle ou você vem por um status? Você vem pelo nome dEle ou você vem porque tem que vir? Por que você vem à igreja? Eu busco a Deus, eu venho ao culto porque eu venho ao culto pelo nome dEle, eu venho para buscá-lo. E onde 2, 3, 4, 5, 80, 100, 200 estiverem reunidos pelo nome dEle, ali Ele se manifesta. Buscai ao Senhor enquanto é tempo, invocai-o enquanto Ele está perto. Quem busca o Senhor o encontra. Jeremias 29, 12, 13 e 14. Texto extremamente conhecido, Jeremias 29, 12 a 14. Então me invocareis, passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. 14. Sereis
achados de vós, ou seja, Deus vai te encontrar, Deus vai te resgatar, Deus vai te tocar. Olha que coisa maravilhosa, diz o Senhor: e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. Tornarei a trazer-vos ao lugar de onde mandei para o exílio, será achado de vós. Olha que coisa mais maravilhosa, você não vai ser só encontrado por Deus. O que acontece com quem é encontrado por Deus? A sua sorte é mudada. O que acontece com quem é encontrado com Deus? As bênçãos vêm. Tem gente procurando as bênçãos, sem procurar o Deus da bênção. Tem gente procurando a provisão, sem procurar o provedor. Tem gente procurando o resgate, sem procurar o resgatador. Close friends é buscar ao Senhor. Buscar é seguir, interagir com os posts, é reagir. Você sabe, né, como que o Instagram te entrega o conteúdo de uma pessoa. Quanto mais você interage com aquele perfil, mais esse perfil vai aparecer em primeiro para você. Ativar a notificação, salvar o post. Você tem feito isso com Deus? Ai, por que eu não sinto mais a presença de Deus? Por que eu não ouço mais? Por que eu não tenho mais uma revelação? Quanto mais você procura Deus, mais Ele se faz encontrado. Ai, que coisa mais maravilhosa. Está faltando Deus nas suas finanças? Institui o dízimo. Coloca Deus nas suas finanças. Está faltando Deus no seu relacionamento? Confusão dentro de casa. Está faltando Deus na empresa. Não procura desculpas. Procura a presença de Deus. Busca ao Senhor. Segunda coisa. Eu já tive agência de marketing. Minha formação, né, na faculdade foi essa, marketing. E tem um nome que social media fala muito, que é a entrega. Ele fica analisando a entrega do seu post. Ah, eu fiz um post meio-dia de quarta-feira. Ah, não entregou quanto o post de 18 horas de segunda. Sério, isso é estudo, é métrica. Fico estudando relatório por relatório para saber por que um post entregou mais do que outro. Por que um horário entregou mais do que outro? Por que um tipo de conteúdo entregou mais do que outro? A minha pergunta para você é: como está a sua entrega a Deus? Segundo aspecto para você se tornar íntimo de Deus é a sua entrega ao Senhor. Qual tem sido a sua entrega ao Senhor? Você sabia, pesquisas apontam, pesquisas científicas mesmo, foi um núcleo de saúde que fez um império aí da saúde fez essa pesquisa, que apontou que as redes sociais, na geração atual, ela está mais viciante do que o cigarro. A rede social está mais viciante do que o cigarro. E rede social onde o centro é a imagem, porque tem rede social que é de mensagem, tem rede social de outros, de planejamento, tem rede social, por exemplo, Trello, é uma rede social de planejamento corporativo, de execução de tarefas, mas redes sociais que o centro é a imagem, principalmente a imagem de pessoas, como Instagram, TikTok, Snapchat, que nos Estados Unidos ainda é muito, muito usado. Redes sociais como essa, vou falar aqui do Instagram, ela entra como uma das mais danosas à saúde emocional dos usuários, causando estímulos de inadequação. O que é um estímulo de inadequação? O meu corpo não está mais adequado.
minha roupa não está mais adequada, minhas finanças não aparecem adequadas. Você olha lá o influencer na lancha, você olha o influencer em Bariloche, você olha o cara no estádio toda hora, você olha o cara com carrão, pessoa com a família dos sonhos, você sente que a tua vida já não é mais adequada. Inadequação é isso. Mas isso gera sérios níveis de ansiedade, impactando o sono, a autoimagem e o medo de ficar fora dos acontecimentos. Eu não posso ficar um mês longe da rede social porque eu não vou acompanhar o crescimento do Benjamin. Eu gosto tanto de ver, de acompanhar. Eu não vou acompanhar as atualizações da criptomoeda que eu tenho. Eu não vou acompanhar o entretenimento que está rolando. Enfim, sabe o que eu estou falando. Então, esse medo, o Instagram, além de ansiedade, gera medo. Instagram, outras redes sociais. Só que o estímulo inicial, eu já falei, já fui lá para o fim, mas o estímulo inicial é um estímulo de prazer. Inclusive, o story é mais visto do que o feed, por conta dos estímulos que o story gera em você. Ele gera em você sensações parecidas com realmente elementos químicos, com o que alguns remédios trazem, com o que algumas drogas trazem. Então, isso são estudos sérios que causam isso. Então, inicia no prazer. Você se entrega a um vício, não, obviamente, não porque ele vai te deixar mal, não porque ele vai te deixar ansioso. Eu quero muito ficar ansioso, então eu vou entrar num vício novo. Quero muito ficar com medo, então eu vou ver qual que é o vício que mais dá medo. Ninguém faz isso. Você se entrega ao prazer. Você se entrega ao estímulo. E olha o que diz a palavra de Deus em Salmos 37, 4 e 5. Salmos 37, 4 e 5. Agrada-te, deleita-te, tende prazer no Senhor, e Ele satisfará os desejos. Ele te dará outros estímulos, estímulos do seu coração. Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Querida, eu não estou condenando aqui a rede social. Eu quero te convidar a você se tornar acima desses estímulos. Que você use a rede social para influenciar, que você use a rede social para pregar, que você use a rede social para convidar, para levar bons conteúdos, para levar devocional, para ser um exemplo de fé em nome de Jesus. Mas entrega o teu caminho ao Senhor. Não entrega o teu caminho a um influencer. Não entrega o teu caminho a uma rede social. Entrega o teu caminho ao Senhor. Não entrega só porque tem que entregar, mas entrega para ter prazer. Deleita-te do Senhor, tende prazer na presença do Senhor, entrega com prazer. Quem ama ao Senhor, quem é close friends, quem é íntimo de Deus, tem prazer na entrega ao Senhor. E o terceiro ponto, então o primeiro é buscar a Deus, o segundo é entregar-se completamente ao Senhor. Terceiro ponto, obediência. E aqui eu vou falar de alguns que eu citei lá no início. 1 Samuel 15, 22. Olha só o que diz esse texto. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiro. Você pode aplaudir ao Senhor pela palavra dele? Que forte isso. Isso é muito forte.
Saul estava a uma obediência de se tornar close friends de Deus. Você parou para pensar nisso? Uma obediência sua pode trazer uma intervenção numa história. Olha só que coisa. Eu imagino o seguinte, que o plano de Deus, de fato, poderia ser instituir Davi como rei, porém, com uma sucessão. Imagina que precioso isso. Saul entender que a vida é cíclica, de que ele uma hora iria morrer. Jonatas, filho de Saul, teve esse entendimento. Jonatas que poderia falar, não, peraí, o reinado é meu. Mais do que Saul, ele poderia chamar, né? Não, peraí, porque Saul é o presente, o futuro seria meu. Mas Jonatas reconheceu o reinado de Davi. Saul estava a uma obediência de passar o legado dele para um homem. Meu Deus, olha só, isso aqui para mim é muito forte. Mateus 19, 20. Mateus capítulo 19, versículo 20 e 21. É a conversa do jovem rico com Jesus. O jovem rico chega, bom mestre. Aqui inclusive em Mateus, Jesus fala, por que falas bom? Bom é só um. O que faço para herdar a vida eterna? Jesus fala, guarda todos os mandamentos. Olha só o que o jovem falou. Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Coloca na NVI, Fer, por gentileza. A tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? Próximo versículo. Jesus respondeu, se quer ser perfeito, ou seja, ele está falando aqui, quer se tornar meu close friends? Quer acessar esse conteúdo? Venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. O que ele falou? A tudo isso eu tenho obedecido. Agora ele estava a uma obediência de se tornar íntimo de Deus. A uma obediência. Você está, talvez, a uma obediência de se tornar o homem de Deus que Deus tem para você. Talvez é uma obediência que te falta. Hoje, o meu convite a você é: entrega tudo, obedece tudo, para ouvir toda a voz de Deus. A obediência. Apóstolo Pedro teve o mesmo convite. Lembra quando Jesus chega para ele e fala, eu vou te fazer pescador de homens. Larga tudo e segue-me. Olha a diferença de quem valoriza a presença de Deus, de quem não valoriza. Eu não estou falando que o jovem rico se tornaria um dos apóstolos, mas eu estou falando que Pedro também poderia ter sido esquecido. O jovem rico foi esquecido. E o nome de Pedro foi perpetuado. O jovem rico, nós só sabemos sobre ele que ele foi rico. Consegue entender isso? Em nome de Jesus, a minha oração com essa série é que você... Eu não estou falando para você se tornar o apóstolo Pedro, para você se tornar Abraão, para você se tornar Davi, para você se tornar missionário Pedro, missionária Vicky. Mas estou falando para você se tornar tudo aquilo que Deus tem para você. Todas as promessas de Deus para a sua vida precisam se cumprir. Mas só vão se cumprir se você buscar, se você entregar e se você obedecer. Vou ler o último texto da noite, da manhã. Força do hábito, né? 2 Crônicas 7:14. O que acontece quando você busca, quando você entrega, quando você obedece? Aí você pode colocar na RA.
essas mudanças. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando você busca, quando você entrega, quando você obedece, você não sabe, você acha que você está fazendo um bem para você está fazendo um bem para toda a terra que está em volta de você. A terra só é sarada quando pessoas buscam ao Senhor. A terra só é sarada quando pessoas se entregam ao Senhor. A terra só é sarada quando pessoas obedecem ao Senhor. Chegou o tempo, Sara Itajaí, de sermos close friends de Deus. Chegou o tempo da intimidade. Chegou o tempo de ser usado pelo Senhor em nome de Jesus. Esse tempo se chama hoje. Fica de pé nesse momento em nome de Jesus. Quero chamar a banda. Quero ministrar sobre a sua vida em nome de Jesus. Oh Senhor, no seu lugar, aproveita esse momento para você iniciar um novo ciclo de intimidade com o Senhor. Por que você tem tanta facilidade em se abrir com uma pessoa que, por mais inteligente que essa pessoa seja, por mais legal que essa pessoa seja, ela ainda é imperfeita, ela ainda vai te dar um conselho sobre o prisma dela? Porque você tem tanta facilidade em se abrir com ela e tanta dificuldade em se abrir com Deus? Por que você tem chorado nos ombros de uma pessoa antes de chorar no altar do Senhor? Você pode sim, é maravilhoso contar com pessoas, contar com especialistas, contar com um líder, contar com um amigo, contar com seu pai, com a sua mãe, mas antes de tudo você pode contar com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com aquele que te criou, aquele que criou os céus e terra, aquele que tem um propósito, um objetivo, um chamado para a sua vida. A partir desse momento, eu quero te dar essa oportunidade de você, com a sua própria boca, com o seu próprio sentimento. Aqui não é sobre oração bonita. Oração bonita não existe senão a oração sincera. Nesse momento, comece a colocar o seu coração diante do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.